Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos começando mais uma edição do Comunicação SA. Hoje eu recebo aqui no programa a Daniela Grelin, que é diretora executiva do Instituto Avon, para falar de uma medida que o Instituto Avon e a própria Avon estão tomando, né? Que é a criação de um fundo emergencial que é destinado ao apoio do seu grupo de consultoras e revendedoras por todo o Brasil, e que foram afetadas, como boa parte da população, enfim, como o mundo todo, pela pandemia da Covid-19. Daniela, muito obrigado por você estar aqui conosco no Comunicação SA. Obrigada pelo convite, Marcos. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Então, Daniela, eu vou até compartilhar para falar nos nossos ouvintes e também espectadores que nos acompanham pelo canal do YouTube. Eu, no início do programa, um pouco antes da gente começar a gravar, eu compartilhei com a Daniela uma história pessoal que me aproximou muito da Avon e que, aos 18 anos, eu ansiava, como boa parte dos jovens da época, em ter um carro, né? E a minha mãe havia prometido me dar um carro quando eu fizesse 18 anos, maioridade, eu tirei a carta e tal. E no dia que eu tirei a carta, ela chegou para mim e me deu um perfume da Avon, que chamava Volkswagen. E aí ela comentou, esse ano eu só posso te dar esse, mas no ano que vem eu te dou o carro. E no ano que vem ela cumpriu a promessa. Mas isso marcou muito a minha vida, essa aproximação com a marca. Eu não passei a odiar a Avon, não, viu? Eu curti o perfume, viu, Daniela? Que bom, que bom. Que bom que você conseguiu reconhecer o poder dos sonhos, né? E o poder do protagonismo feminino em construir esses sonhos, buscar esses sonhos por meio da autonomia econômica. Mais do que o perfume em si, a marca Avon simboliza isso, esse movimento de empoderamento das mulheres, a oportunidade de um modelo de negócio que lhe permite buscar os seus sonhos por meio do protagonismo, por meio do empreendedorismo feminino. Uhum. Essa história é fantástica. Obrigada por compartilhar. Muito bem. Daniela, a conversa nossa hoje é acerca desse fundo emergencial criado pela Avon. Mas antes eu queria descobrir um pouquinho mais detalhes sobre a Avon. A Avon criou aí um modelo de negócio que até prosperou durante um bom tempo para outros, serviu de modelo para outras empresas, que é esse contato direto com o consumidor, né? A consultora que bate na porta, que apresenta um produto, que comenta, que vira amiga da família, toma cafezinho, enfim. Esse modelo ainda existe dentro da companhia? Não só existe, como é o principal canal de distribuição dos nossos produtos. Isso existe na sociedade. Você poderia, inclusive, falar que o modelo de venda direta, que de fato foi criado pela Avon em 1958, quer dizer, mais de 130 anos atrás, num momento em que a mulher sequer tinha direito ao voto, né? Hoje parece algo natural e quase óbvio que a mulher tenha o direito e encontre caminhos para ter acesso à renda e ter autonomia econômica, mas na época era um modelo bastante disruptivo, um modelo ousado, mas um modelo que se mostrou vencedor, tanto é que se perpetuou ao longo dos últimos 134 anos. Esse modelo hoje em dia é tão válido e tão relevante quanto era há 134 anos atrás. Por quê? Porque hoje, tanto quanto então, né, tanto quanto há 134 anos atrás, nós fazemos negócios com quem a gente confia. A gente prefere fazer negócios com quem a gente conhece e com quem a gente confia. E hoje, nesse momento de pandemia, em que tantas questões, as nossas prioridades são colocadas em questão e a nossa capacidade de ter um impacto social positivo
nas pessoas no nosso entorno é algo que tem que estar sempre próximo da nossa consciência e que tem que pautar todas as nossas decisões, inclusive as nossas decisões de consumo. Então, hoje, mais do que nunca, esse modelo é relevante, porque por meio desse modelo, que deu sinais claros de resiliência durante a crise, eu posso continuar tendo acesso aos produtos que me são essenciais e, ao mesmo tempo, validar um modelo de acesso à renda para mulheres que, de outra forma, encontrariam talvez alguns obstáculos para se inserir no mercado de trabalho. Sejam obstáculos como barreiras de flexibilidade de tempo, porque muitas vezes a mulher concilia a tarefa de ter uma renda com a tarefa de cuidar das pessoas da família, sejam barreiras formais. O fato é que a Avon, por esse modelo de negócio, democratiza não só a beleza por meio de seus produtos, mas a autonomia econômica por meio desse modelo de negócio, que é tão relevante e tão resiliente hoje quanto foi ao longo dos últimos 134 anos. Estou conversando com a Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon. Daniela, falamos de quantas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de revenda e consultoria da Avon. Qual é esse contingente de mulheres? E são só mulheres? Não, são mulheres e homens, mas são predominantemente mulheres, mais de 90% mulheres. Uhum. No Brasil, a gente está falando de um contingente de mais de 1,3 milhões de mulheres. No mundo, quando a gente fala no grupo, né, que agora é o grupo Natura & Co, que tem as marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, a gente está falando de mais de 6 milhões de mulheres, que por sua vez chegam a centenas de milhões de lares todos os dias. Então, se a gente falar no número de pessoas diretamente impactadas pelo modelo de venda direta que é proposto pela Avon, a gente certamente está falando de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Então, é um modelo bastante abrangente, que tem muita capilaridade e que, portanto, traz consigo um potencial de impacto social muito grande. E esse é um dos critérios pelos quais a gente valida e aperfeiçoa o nosso modelo de negócio todos os dias. A gente sempre se confronta com as seguintes perguntas: será que esse modelo de negócio é capaz de trazer prosperidade e autonomia econômica para as mulheres que fazem parte da minha cadeia de valor? Não só as mulheres, quando eu falo mulheres, que os homens também se sintam incluídos, mas como a maioria é mulheres, eu prefiro falar no feminino, as pessoas, né? Então, será que esse modelo de negócio é uma alternativa de geração de valor para esses milhões de mulheres que depositam em nós a sua confiança? Será que esse modelo de negócio ainda é capaz de gerar um impacto social que vai além dos negócios em si, mas que olha para outras demandas sociais legítimas das mulheres, não só no nosso país, mas no mundo inteiro? E será que esse modelo de negócio tem conseguido manter a economia circulando de tal forma que a gente consiga entender nessa capacidade de geração de prosperidade econômica um voto de confiança da sociedade? Essas são perguntas que permeiam tudo que a gente faz todos os dias. São questões que acabam, na verdade, impulsionando e aperfeiçoando o processo a cada dia, né? Eu acredito. De fato. Daniela, a gente chegou ao final do primeiro bloco, então a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente continua com essa nossa conversa acerca deste fundo emergencial que foi criado pela Avon para ajudar ao seu corpo de colaboradores. Um minuto só, a gente volta dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Você está ouvindo Comunicação SA, um espaço reservado à comunicação e ao universo das grandes organizações.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje eu converso com Daniela Grelin, que é diretora executiva do Instituto Avon. Ela está aqui conosco para falar sobre um fundo emergencial criado pela Avon, um fundo de 1,7 milhão de reais destinado a prestar apoio médico, social e psicológico às suas revendedoras e consultoras de todo o Brasil, que de alguma forma foram impactadas pela Covid-19. Daniela, o que é que demandou a criação desse fundo emergencial? Esse fundo emergencial nasceu da nossa própria preocupação em cuidar das pessoas que fazem essa rede incrível de empoderamento feminino, que é a rede de revendedoras Avon. A gente tinha clara em nossa mente a responsabilidade de cuidar das pessoas, que são a razão de ser do nosso negócio. E a gente começou, então, a pensar o que ela precisa nesse momento. Foi aí que a gente buscou ouvi-las, fizemos uma escuta por meio de pesquisas para entender quais eram as principais preocupações dela. Nenhuma surpresa, elas trouxeram as preocupações que a gente imaginou, ou seja, a preocupação com a preservação da saúde dela e da sua família e a preocupação em manter a renda durante esse período de pandemia. No que diz respeito à preservação da renda, o próprio negócio, o canal de vendas já estava buscando uma série de soluções para cuidar dessa preocupação dela. Mas e o cuidado com as pessoas? Afinal de contas, a gente acredita que quando você começa pelas pessoas, você reencontra o cuidado, a confiança, a empatia e que esses valores criam um substrato mínimo para a gente avançar rapidamente rumo a soluções que favorecem os negócios. Então, ao colocar as pessoas no centro, a gente viu a preocupação com a saúde. E tudo que a gente buscasse em termos de soluções teria que ser multiplicado por mais de 1 milhão, porque a gente tem mais de 1 milhão de revendedoras em todos os municípios do Brasil. Então, a gente teria que ser abrangente e ter essa escala nacional. Foi aí que a gente concebeu o programa que a gente chama de Você Não Está Sozinha, que tem uma série de assistências. A primeira assistência é a Central de Saúde, operada em parceria com um provedor chamado CareLink. A CareLink disponibiliza um serviço de orientação à distância, orientações de saúde que são conduzidas por profissionais são enfermeiros e médicos que vão respondendo as perguntas da mulher favorecida e, em caso de preocupação ou doença, vai fazendo um acompanhamento remoto, inclusive para orientá-la sobre em que momento ela deve procurar um hospital, quais os fatores que ela tem que prestar atenção. De forma análoga, a gente viu que a saúde emocional é extremamente importante nesse momento. A gente tem observado um aumento da ansiedade, um aumento dos quadros de depressão, não só na força de vendas Avon, mas é um problema comum a toda a sociedade. Então, esse serviço engloba também o serviço de apoio psicológico. Esse apoio psicológico se baseia na escuta qualificada e na busca de identificação da causa raiz da preocupação dessa mulher. E ajuda essa mulher a pensar em soluções possíveis ou em conectá-la com soluções sociais, seja na forma de serviços de apoio à pequena empreendedora, seja no auxílio para que ela consiga acessar a ajuda governamental para o trabalhador autônomo, uma série de apoios que a gente pode dar para conectar essa mulher a uma rede de soluções possíveis para atendê-la em suas necessidades mais básicas. Um outro olhar importante que a gente teve, Marcos, você quer fazer uma pergunta? Desculpa. Não, eu queria saber o contato, como é que é feita essa conexão? É sempre a partir da interessada para este grupo ou há alguma interatividade entre eles? A gente tem feito um trabalho constante de divulgação desses canais, né, que então ela pode acessar. E esses canais são acessíveis por meio de um 0800 ou de um chatbot,
Ela que escolhe como que ela quer acessar o serviço. A gente tem visto uma predominância muito clara da escolha pelo chatbot. As pessoas preferem usar ali o WhatsApp para pedir ajuda, para falar do seu caso. E a partir do momento em que esse contato é estabelecido, a equipe da CareLink entra em campo para tentar ajudá-la e assisti-la de acordo com a necessidade identificada. Entendi. Outro olhar importante para nós do Instituto Avon é a questão da violência contra a mulher. Como você sabe, nós atuamos na causa da violência contra mulheres e meninas desde 2007. Então, desde 2007, a gente ajuda as mulheres a compreenderem as diferentes formas de violência, conhecerem e saberem como acessar a rede de proteção disponível para mulher em situação de violência e também conversar sobre isso e ajudar na conversa, na mudança da sociedade em direção a uma sociedade que seja segura para mulheres e meninas. O que a gente observou durante a pandemia foi um recrudescimento, um agravamento do problema da violência contra as mulheres. O próprio isolamento social, que é tão importante para conter o contágio do coronavírus, tem um efeito indesejado de potencializar os fatores de risco da violência doméstica. São eles o próprio isolamento social, o comportamento controlador, as dificuldades, as tensões familiares, por vezes agravadas pelas preocupações com a renda e até o abuso do álcool. Tudo isso fica mais em evidência durante a pandemia e começou a observar-se no Brasil o mesmo fenômeno que se observou no resto do mundo, que é um aumento acelerado e atípico da violência contra a mulher. Para atender a isso, o Instituto Avon criou um programa dedicado a esse tema, não só para a Revendedora Avon, mas para todas as mulheres brasileiras, disponibilizando canais que suplementam ou ampliam os canais possíveis de ajuda e que conectam a essa mulher aos serviços de apoio psicológico, apoio jurídico, orientação para levar essa mulher até os serviços públicos disponíveis para proteção da vítima e responsabilização do agressor e também atendimento das necessidades básicas dela. Será que ela precisa de um transporte até a delegacia? Será que ela precisa, sei lá, até de uma cesta básica? Então, a gente olha também qual o grau de vulnerabilidade social dessa mulher vítima de violência para buscar atendê-la. Muito bem, a gente está conversando com a Daniela Grelin, que é diretora executiva do Instituto Avon, sobre o fundo emergencial criado pela Avon e que vai ser gerenciado, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, pelo Instituto Avon. É um fundo de cerca de 1,7 milhão de reais destinado a apoio médico, social, psicológico, como a Daniela estava explicando, para revendedoras e consultoras de todo o Brasil que foram, de alguma forma, afetadas pela Covid-19. Daniela, a minha próxima pergunta, a resposta virá no próximo bloco, mas eu queria saber com você sobre como será feita a gestão desse projeto. Haja vista que você tem revendedoras espalhadas por todo o Brasil, e o Brasil é um país continental com muitas diferenças. Imagino eu que com demandas também bastante diferentes. A gente então vai para um breve intervalo e na sequência a gente volta com a complementação dessa entrevista que eu faço com a Daniela Grelin. Vamos então para o intervalo, Daniela? Vamos sim, Marco. E daqui a pouco a gente volta com mais Comunicação SA. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Você está ouvindo Comunicação SA, um espaço reservado à comunicação e ao universo das grandes organizações.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com Comunicação SA, a última parte da entrevista que eu faço hoje com a Daniela Grelin, que é diretora executiva do Instituto Avon. A Daniela gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre o fundo emergencial criado pela Avon, um fundo de aproximadamente R$ 1.700.000, que é destinado ao apoio médico, social e psicológico para as revendedoras e consultoras da Avon de todo o país. A Avon ainda continua com o Avon Chama, né? E esse fundo vai ser gerido pelo Instituto Avon. Bem, Daniela, a pergunta, como eu falei para você no bloco anterior, o Brasil é um país continental e vocês com esse contingente de revendedoras que vocês têm espalhados pelo país, em regiões muito diferentes, com demandas muito diferentes, realidades sociais diferentes. Como que vai ser feita a gestão disso? As necessidades são tratadas de maneira personalizada, personificada? Como é que acontece isso? E eu acredito que seja esse, talvez, o grande desafio desse trabalho, não é não? Sim, um dos grandes desafios até na concepção desse fundo, foi chegar a todas as mulheres, né, cobertas pela rede de empreendedorismo da Avon. E são muitas mulheres, são mais de 1 milhão de mulheres. Então, a gente tinha que contemplar as necessidades de cada uma, tanto na possibilidade de entrar em contato. Então, para isso, a gente criou um 0800, que, se me permite, eu gostaria até de divulgar aqui, para que as mulheres possam acessar, se possível for. É o 0800 940 3909. Por meio desse número, elas conseguem entrar em contato e pedir ajuda. A primeira coisa que a gente faz é fazer uma triagem das necessidades. O que essa mulher precisa? É o apoio psicológico? Ou, se sim, ela vai ser encaminhada a um psicólogo? Se ela precisa de um apoio material, a gente vai conectá-la com uma assistente social e aos programas de apoio social disponíveis na região dela. Se ela está com problema de violência doméstica, a gente vai entrar em contato com a rede de proteção, orientá-la, encaminhá-la à rede de proteção, tanto dos serviços públicos, quanto vamos conectá-la também com o serviço de apoio psicológico e apoio jurídico disponível nesse programa. Então, essa triagem de necessidades é muito importante, e ela é feita por uma série de perguntas, tanto para aferir qual a área de preocupação dela, quanto, no caso, por exemplo, de um problema de saúde ou de um problema de violência doméstica, aferir o grau de risco ao qual ela está exposta. De forma análoga, as perguntas servem para identificar o grau de vulnerabilidade social dessa mulher e, por meio desses dados, conseguir destinar certas ajudas que para ela podem ser determinantes no momento em que a gente vive. Todo esse processo de gestão ele está centralizado no Instituto Avon. Quantas pessoas integram essa equipe? Na verdade, o Instituto Avon é uma estrutura de 6 pessoas, mas para a operacionalização desse fundo, nós contamos com parceiros. A gente conta com a CareLink, que é o nosso parceiro de operação dessa assistência e que, na verdade, responde por esse serviço disponível no 0800 ou no WhatsApp. De forma análoga, a própria liderança da Força de Vendas Avon também atua para monitorar os casos de suspeita de Covid ou de adoecimento e também trabalha em parceria com a Central de Atendimento da Avon para divulgar esse serviço, né, de assistência e direcioná-lo às pessoas que mais precisam. Quer dizer, na verdade, acaba toda a empresa ficando envolvida nesse processo? Sim, sim. Na Avon a gente tem um comportamento que a gente fala que é primordial, que a gente chama de tudo por elas todos os dias. Tudo que a gente faz, de uma forma ou de outra, tem que agregar valor à experiência da revendedora. E num momento como esse, em que o próprio bem-estar, a saúde física, psicológica e a vulnerabilidade social da nossa revendedora fica em questão, todos nós nos voltamos para redefinir o que a gente faz de tal forma que a gente possa cuidar dela. Então, esse cuidado
se traduz em uma série até de medidas comerciais para ajudá-la no gerenciamento do caixa, no gerenciamento dos pagamentos, desconto de 100% nos juros, aumento do prazo de pagamento nos boletos, uma série de flexibilizações comerciais que foram adotadas, mas passa também por essas assistências dedicadas à pessoa, como eu disse, para colocar a pessoa no centro e cuidando das pessoas que cuidam do negócio, evoluir mais rapidamente em direção às soluções. Daniela, a Avon ela se dedica a esse trabalho em prol ou em combate à violência contra a mulher há mais de uma década. E eu acredito que com esse fundo, esse trabalho ele ganha vulto. Como que fica daqui para frente? Qual que é a expectativa que vocês têm de continuidade desse projeto? Até porque, quando a gente fala de Covid-19, de coronavírus, o futuro é absolutamente incerto, né? A gente não sabe quando isso vai estar resolvido, né? Excelente pergunta, Marco. Essa é a pergunta-chave e é uma pergunta sobre a qual a gente pensa todos os dias. De fato, a gente trabalha com esse tema, com essa causa, há mais de 13 anos. Então, a gente sabe que a violência contra a mulher é um problema sistêmico e complexo e que existem, sim, medidas e projetos que a gente precisa fazer para cuidar daqueles eventos, para apoiar a mulher que, nesse momento é vítima de um episódio ou de um evento de alguma forma de violência, seja violência física, seja violência psicológica, seja patrimonial, amoral ou sexual. Qualquer um desses tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha precisam ter mecanismos de acolhimento e de apoio e proteção da vítima. Por outro lado, a gente precisa também trabalhar no pilar de prevenção, né, para garantir o que você está chamando de sustentabilidade. Então, nesse momento de crise, o nosso olhar se voltou para o problema emergencial, né? O que a gente pode fazer para socorrer a vítima nesse momento? E aí entra o chatbot, que a gente lançou em parceria com o Uber, que provê, inclusive, o transporte da mulher do local onde ela estiver até um dos serviços de acolhimento à mulher em situação de violência, seja uma delegacia, seja um hospital, e todos esses serviços estão disponíveis por um chatbot. Olhamos para o apoio material à mulher em situação de violência para que ela possa se fortalecer e ter condições financeiras de sair dessa situação. Mas também, quando a gente olha para o longo prazo, a gente precisa pensar o que dessas ações que vai ser importante na constituição de um legado. E aí, quando a gente fala em legado, necessariamente, e em sustentabilidade, necessariamente a gente está falando das organizações sociais que se dedicam a essa causa. A gente está falando daquelas organizações, as promotoras legais populares, as casas de passagem, todas as ONGs que estão ali na linha de frente, provendo serviços para mulheres em situação de violência. Então, o que a gente tem pensado em termos de sustentabilidade é, inclusive, em criar uma plataforma para que outras empresas possam se juntar a nós do Instituto Avon e fazer doações voltadas para essa causa. Uma das boas notícias desse momento que a gente vive, porque obviamente as más notícias todos conhecem, estão aí no noticiário todos os dias, mas por outro lado, algumas coisas boas podem vir de uma situação difícil. E uma das coisas boas que a gente observa é o aumento da solidariedade. Não só da solidariedade corporativa, mas da solidariedade de cada pessoa. Para você ter uma ideia, Marco, no Brasil, o volume de investimento social privado registrado pela pesquisa do GIF em 2018 foi de 3,6 bilhões de reais. 3,6 bilhões de reais em 2018 foram investidos, seja por pessoas físicas, sejam por fundos patrimoniais, seja por fundações, institutos, na filantropia. Só até agora, nós estamos no mês de maio, só desde o início da quarentena, ou seja, março e abril, mais de 3 bilhões foram levantados. A gente está falando já até esse momento de janeiro até agora, mais de 5 bilhões em investimento filantrópico no Brasil. O que isso nos diz? Que as pessoas estão dispostas a
entender que não existe empresa próspera numa sociedade fragilizada e que é problema de todos nós cuidarmos uns dos outros. Então, violência contra a mulher não é problema só da mulher que sofre violência. É problema das famílias, das igrejas, das escolas, das empresas, do governo, em todas as suas esferas. Então, uma das coisas que a gente está pensando e estamos trabalhando para constituir é um fundo de investimento na violência contra a mulher, que tem ações, sim, de socorro humanitário imediato, mas também ações para a construção de um legado expresso no fortalecimento das organizações sociais, das ONGs que atuam nessa causa. Muito bem. Quando estiver operando, conte conosco aqui para a gente divulgar e conversar um pouco mais sobre isso. Daniela, eu só queria aqui lembrar, então, o 0800, que é o número para o qual as colaboradoras, as revendedoras e representantes da Avon podem ligar para solicitar qualquer tipo de apoio no sentido de um apoio psicológico, de saúde, ou até uma orientação do seu próprio negócio. É o 0800 940 3909. Isso mesmo, isso mesmo. Esse é o 0800 para a revendedora Avon que quer acessar o fundo de amparo, né, o fundo de emergência relativo à Covid. Mas eu queria deixar um segundo número, que é o número do WhatsApp para a mulher em situação de violência. Esse está disponível não só para a mulher Avon, mas a todas as mulheres brasileiras. Esse número é o 94-494-2415. Eu vou repetir, 94-494-2415. Esse número está disponível para todas as mulheres brasileiras que estão experimentando uma situação de violência doméstica nesse momento. É São Paulo? Brasil. Mas é o 11? Sim, desculpe. Ok. Sim. É 0 operadora 11 94-494-2415. Obrigada, Marco. Imagina, eu que agradeço. Agradeço você, Daniela, pela disponibilidade de estar aqui conosco falando um pouco sobre esse fundo especial criado pela Avon, um fundo de emergência, cerca de 1,7 milhão de reais, para o apoio às suas consultoras e revendedoras de todo o Brasil, que de alguma forma foram impactadas pela Covid-19. Eu conversei, portanto, com a Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon. Daniela, muito obrigado por você estar aqui conosco no Comunicação SA. Obrigada pela oportunidade, Marco. Um bom fim de semana para vocês e para os ouvintes. Obrigado, e você que nos acompanhou. Temos um encontro marcado semana que vem com mais Comunicação SA. Até lá.